Bom, pessoal, vamos para a nossa última aula sobre a nossa aplicação de controle financeiro, o MakerFilm. Eu vou mostrar configurações extremamente importantes para vocês, para qualquer aplicação que for desenvolvida. Bom, eu criei aqui um outro usuário também para mostrar que exatamente o que a gente tinha com o meu usuário, o usuário João da Silva pode visualizar também. A gente só fez a parte da questão do login, mas nós não estamos filtrando as informações de acordo com o usuário. Então, por exemplo, quando eu criei meu primeiro usuário, se a gente olhar aqui na nossa base de dados, o Bubble ele já associou a esse primeiro usuário criado todas as outras transações que estavam aqui no banco de dados. Então, por exemplo, se eu criar ali com o João, vamos fazer só para a gente criar aqui para testar, eu vou colocar como teste para diferenciar. Vou colocar a data de dia 9, entretenimento, despesa, sei lá, R$123. Adicionei. Então vamos ver aqui, nós temos o teste, entretenimento, R$123. Então foi adicionado aqui na lista. Repare que como não tem nenhum filtro, todas as transações que estão no banco estão sendo listadas, independentemente do usuário que criou. Mas se nós formos ali no banco de dados, a gente consegue ver que esse teste foi criado pelo joão@email.com. Então, qual que é a ideia básica aqui? Nós vamos ter que alterar as consultas que nós fazemos ao banco de dados, colocando como restrição de consulta o usuário corrente que está logado no sistema. Então, por exemplo, quando a gente for fazer aquela busca lá do search for transação, naquelas constraints, nós vamos colocar, por exemplo, que o criador, que é esse campo que nós temos aqui, creator, aqui está created by, ele tem que ser igual ao usuário que está logado atualmente no sistema. Então é isso que nós vamos fazer. Fazendo isso, a gente consegue filtrar as informações por determinado usuário. Além disso, nós temos que fazer algumas configurações de privacidade na tabela transação, porque se vocês observarem aqui em Privacy, a gente consegue ver que ela está visível publicamente. Isso significa que mesmo que o usuário esteja ou não logado, qualquer um poderá visualizar o conteúdo que está dentro ali da minha tabela, inclusive fazer a adição de transações, que nesse caso ficariam atribuídas a ninguém, porque não tem nenhum usuário logado. Então a gente precisa resolver esse problema aqui de certa forma. Então vamos começar primeiro ajustando a questão da privacidade. Só para provar para vocês que isso aqui é um problema de segurança, eu vou mostrar, vou pegar o link do nosso projeto. Repare que aqui eu estou logado com o João, tá ok? Vou abrir um outro navegador. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Vou abrir aqui um outro navegador, o Firefox, e vou colocar o link aqui da nossa aplicação. Repare, não tem nenhum usuário logado, mas mesmo assim, todas aquelas informações que nós temos no nosso banco de dados, elas foram visualizadas normalmente. Inclusive, ele pode fazer alterações, modificar livremente. Então, isso aqui é um problema, nós precisamos evitar que isso ocorra. Inclusive, eu posso até adicionar uma transação, teste 2. Vou pôr como receita aqui. Olha lá, teste 2, receita, olha lá. Ele até conseguiu fazer a inserção de novos dados, o que seria um problema aqui para nós. Até atualizou aqui também para o nosso usuário logado. Então vamos resolver esse problema aqui rapidamente agora. Como que a gente resolve? Bom, aqui em Data nós temos o Privacy. Esse Privacy, nós temos que criar uma nova regra. Ou seja, aqui ele está visível para todo mundo, mas eu só quero que esteja visível as informações para usuários logados. Então vou vir aqui em Define a New Role e vou colocar visualização apenas para usuários logados. Vou criar. Então aqui eu coloco a regra, quando o usuário atual ele estiver logado. Então quando o usuário atual estiver logado, aí ele vai poder visualizar todos os campos,
utilizar as buscas, visualizar arquivos, né, anexados, e o resto do pessoal, né, everyone else, né, as permissões padrões, que é para não ver e não acessar nada. Então, se nós fizermos isso, nós já conseguimos evitar que pessoas que não estejam logadas consigam acessar os dados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso Firefox que eu vou atualizar a página. Ó, repare que agora o que acontece? Ele não consegue visualizar nenhuma informação, porque ele não está logado. Depois a gente vai fazer um filtro para quando o sistema detectar que não há usuário logado, ele redirecione para a tela de login. Mas o que acontece aqui? Ainda assim, ele consegue fazer a adição de transações, mesmo que não apareça aqui essas informações. Então nós temos que fazer um pequeno ajuste lá no nosso workflow, né, na etapa de adicionar uma transação. Então vamos fazer isso agora. Vamos vir aqui em Design. Aqui a gente até tem o adicionar transação, a gente vai colocar ele como visível. O nosso botão adicionar, vou clicar sobre ele e em Edit Workflow. Na sequência, ó, eu venho aqui na primeira etapa, que é a criação da transação, como a gente configurou anteriormente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou realizar essa operação only when, ou seja, apenas quando o quê? Quando o usuário atual do sistema estiver logado. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó, quando o usuário atual estiver logado. Tudo bem? Então, apenas dessa forma ele vai fazer a adição de uma transação no sistema. Então, agora, se eu vier aqui, por exemplo, na nossa página, né, onde o usuário não está logado, como vocês podem ver aqui, e tentar adicionar, vamos colocar aqui, ó, teste 3, sei lá, dia 15, entretenimento, despesa, sei lá, R$3.000, adicionei. Apesar de ele colocar a mensagem com sucesso, quando a gente vier aqui na parte do nosso banco de dados, ó, estou atualizando aqui as informações, ó, não foi feito o quê? A adição. Por que não foi feita a adição? Porque aquela condição que nós definimos aqui, né, no nosso workflow, que o usuário atual deveria estar logado, ela não foi cumprida. Tudo bem? Então, aqui é uma forma da gente evitar que dados indesejados aí não sejam adicionados. Beleza. Agora, nós vamos fazer a filtragem das informações. Nós vamos voltar aqui para o design. Deixa eu só fechar aqui, esconder o nosso pop-up. Então, ó, todas as consultas que nós fizermos ao banco de dados, nós vamos ter que alterar e colocar aquela restrição para filtrar de acordo com o usuário logado. Então, vou começar pela tabela, que é mais visual, e vocês vão conseguir entender melhor. Então, vou clicar aqui no canto superior esquerdo, né, no local onde a gente configurou a questão da fonte de dados. Aqui, ó, em Search for Transações, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma nova restrição. Essa restrição ela vai ser o quê? Que o created by ele tem que ser igual a quem? Ao usuário atual, beleza? Vamos fazer isso também nas condicionais que nós adicionamos nessa tabela. Então aqui na nossa busca, vamos adicionar uma nova restrição. Aqui com o created by for igual ao usuário que está logado no sistema. Ou seja, ao usuário atual. Dá um close e vou atualizar também, né, na segunda condição que nós definimos aqui do drop-down. Vamos adicionar uma nova restrição. Então, created by ele tem que ser igual ao usuário corrente do sistema, né, que está correntemente logado, ou seja, que está atualmente logado no sistema. Fechou. Vamos ver o que muda na exibição aqui dos dados. Repare que tanto aqui os nossos cards que nós desenvolvemos como os gráficos, eles não vão ser alterados porque a gente ainda não colocou a restrição nas consultas por trás desses componentes. Mas aqui na nossa tabela a gente consegue ver claramente que só é exibido aquela tarefa teste que nós criamos com o usuário João da Silva. Tudo bem? Então, se eu sair aqui, por exemplo, e logar agora com o meu outro usuário,
Beleza, olha o que acontece. Ele só vai trazer para mim aquelas transações que estão associadas ao usuário que está logado. Então é isso que a gente quer, né? Então, basicamente aqui por valor, ó, se eu modificar, também ele não trouxe a transação do João, então está ok, né? Está funcionando perfeitamente. Deixa eu fazer até uma pesquisa para a gente verificar. Eu vou colocar como teste só para a gente visualizar. Ele não vai exibir por conta da busca. Então, vamos fazer alguns ajustes apenas aqui nos outros componentes da interface para que a gente possa exibir corretamente as informações. Então, vamos lá. Então, só para a gente continuar. Vocês viram que agora há pouco nós fizemos a busca, ele até colocou, né, como sugestão teste, que é referente ao outro usuário. Então, para ficar redondinho também, para que a gente consiga pesquisar e visualizar apenas aquilo que o usuário cadastrou, o usuário logado, nós vamos vir aqui no nosso Search Box e vamos adicionar uma restrição. Então, vou vir aqui em Modify List of Transações. Vou colocar aqui uma nova restrição. E a restrição é a mesma. O Created by, ele tem que ser igual ao usuário atual do sistema. Close. Então, fechou. Então, aqui na parte do nosso grupo de transações está pronto. Vamos modificar, então, a parte do saldo. Então, nós vamos vir aqui, ó, Search for Transações. Vamos adicionar uma nova restrição. Essa restrição vai ser pelo Created by, né, o usuário que criou, exatamente da mesma forma que nós já fizemos para as outras modificações. Então, vou pegar aqui também na segunda busca e vou colocar também a parte do Created by. Vai ser igual ao usuário atual. Fechou. Então, pessoal, para cada um deles, vocês vão nas consultas que vocês fazem ao banco, coloca a restrição do Created by. Esse usuário que criou tem que ser o usuário corrente do sistema. Então, vou fazendo aqui rapidamente para todos os outros. E daí a gente visualiza para ver o que acontece. Então, vamos ver aí se houve alguma modificação. Preste atenção aqui nos valores. Olha lá, ó, tivemos a modificação sim. Então, aquele valor da transação agora do usuário João, ele não está aparecendo aqui nos cards, né, nos valores. Não entra na questão das despesas e nem impacta o saldo atual. Beleza? Então, agora vamos modificar os gráficos. Vamos vir aqui, ó, Search for. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no nosso gráfico de linha e barras, né, que é o gráfico A. Cliquei. Vou vir aqui em fonte de dados. Vou clicar aqui em primeiro, ó, Search for Transações. Vou adicionar a nossa restrição. Então, vai ser aqui Created by igual usuário atual. Close. Vou clicar no gráfico B, que é o de pizza, e vou alterar aqui, ó, em Data Source. Vou colocar Search for Transações. Created by current user. Aí. Beleza, pessoal. Então, aqui, basicamente, nós finalizamos essa etapa. Então, aqui nossos gráficos já estão atualizados de acordo com o usuário que criou as transações. Então, aqui está ok. Né? Vamos logar com o João só para a gente verificar. Tá? Ok. Então, o que acontece aqui? Ó? Repare que os gráficos ele só mostram para mim uma única transação, entretenimento, apenas no dia 9/10, com o valor de 123 aqui que nós temos, que é referente à despesa que ele fez, e só temos uma única despesa. Então, repare que agora está todo mundo aqui alinhado, tanto os cards, os gráficos e a exibição aqui na nossa tabelinha. Tudo bem?
Então, pessoal, essa é a parte principal, ela está praticamente pronta. Né? Aqui no gráfico você pode também editar essa parte aqui desse label que aparece para que você coloque RS. Você consegue formatar isso também. Ele é bem parecido com a formatação que a gente fez. Então, se alguém tiver interesse, né, se alguém quiser modificar, é só clicar aqui no gráfico. Aí você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, Customize Tooltip Number Formatting. Então, vocês vão habilitar, vocês vão colocar como currency, 2 casas decimais, a vírgula para separar, o ponto para separação de milhar, e aqui a gente vai colocar como RS. Beleza? Então, com isso, ó, se eu atualizar aqui agora, já formata para nós a questão dos valores. Então, vamos lá. Ó. Antes da gente continuar aqui, né, eu vou só adicionar uma verificação, né, um reforço aqui, que é, eu só quero exibir esse botão quando o meu usuário estiver logado. Não precisaria, né, não teria nenhuma influência se alguém que não tivesse logado conseguisse ir lá tentar adicionar, porque ele não iria adicionar no banco, mas eu vou evitar que esse botão apareça. Então, como que eu faço? Clico no botão A, condicional, vou definir uma condição. Então, quando o meu usuário atual estiver logado, eu vou mostrar esse elemento. E aqui a gente pode alterar a opção, né, que fica aqui em Layout, que é elemento visível na hora de carregar a página. Então a gente vai desabilitar essa função. Vou vir atualizar. Beleza, para mim apareceu, estou logado. Vou vir aqui no outro usuário, né, no nosso Firefox onde a gente não tem usuário logado. Repare que ó, sumiu o nosso botão de adicionar.